Boa noite, irmãos. Todos são bem-vindos a esse nosso tempo de celebração, tempo em que estamos estudando o livro de Levítico e é muito bom ter cada família reunida aí na sua casa, no seu lar, acompanhando as nossas transmissões. E hoje nós chegamos ao capítulo 9 do livro de Levítico. E eu gostaria de iniciar lembrando, pelo menos para aqueles que são casados, lembrando do grande momento ou daqueles momentos de preparação para o casamento. Quem é casado vai se lembrar disso. Como que foram os preparativos, toda a expectativa para que então, naquele dia marcado, acontecesse a cerimônia, a belíssima cerimônia em que noivo e noiva foram celebrados, foram ovacionados por todas as pessoas que estavam ali presentes. O que a gente tem no capítulo 9 é mais ou menos isso. Do início do livro até este ponto, basicamente foi só preparação. Mais especificamente, do capítulo 1 até o capítulo 7, a preparação para que este momento do capítulo 9 acontecesse. Observe que o capítulo 9, ele começa falando no 8º dia, isto é, o 8º dia, depois dos 7 dias que nós temos no capítulo 8, que vimos na semana passada, que foram os dias da consagração dos sacerdotes. E agora, os sacerdotes consagrados, chegou o grande dia. E o que vai acontecer neste dia? Neste dia vai acontecer a manifestação do Senhor perante o seu povo. E quando a gente olha no versículo de número 6, aí de Levítico 9, nós encontramos o seguinte: e Moisés disse, foi isso que o Senhor ordenou que fizesseis, para que a glória do Senhor vos aparecesse. Lendo novamente, e Moisés disse, foi isso que o Senhor ordenou que fizesseis, para que a glória do Senhor vos aparecesse. Meus irmãos, minhas irmãs, nossa oração é para que ao estudarmos este capítulo, nós também possamos ver a manifestação do Senhor no nosso meio. Para isso, então, vamos orar e pedir que o Senhor faça isso em nós e por nós. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta noite que o Senhor nos concede o privilégio de estarmos juntos para estudarmos este capítulo 9 do livro de Levítico. O grande dia, o dia em que o Senhor iria se manifestar ao seu povo, enquanto ali no deserto. E a nossa oração é que hoje também o Senhor se manifeste no nosso meio e que possamos experimentar da Tua presença na nossa vida, atuante como sempre faz, mas que possamos perceber isso e, juntamente com os nossos irmãos, celebrarmos ao Senhor. Fala conosco, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, crianças, vamos desenhar. Vocês sempre têm feito ótimos desenhos, incentivamos a todos os pais a incentivarem os seus filhos a participarem deste momento, acompanhando a mensagem, fazendo a ilustração da mensagem. E o desenho das crianças hoje, então, será, vocês vão desenhar uma tenda, pode ser num canto da folha ou no canto da folha, vocês vão desenhar uma tenda. Lembra lá do tabernáculo que tinha a parte da tenda, que tinha o lugar santo e o santo dos santos? Então vocês vão desenhar uma tenda, como se fosse uma barraca. Na frente da tenda ou do lado dela, vocês vão desenhar o altar do holocausto, aquele que tem aquelas pontas. E aí, depois de desenhar o altar, vocês vão desenhar fogo saindo da tenda e chegando até no altar e subindo a fumaça para o céu. O que esse desenho significa? Da tenda saindo fogo, que vai atingir o altar do holocausto, e depois a fumaça vai subir sentido ao céu. Esta foi a manifestação do Senhor. Quando o fogo veio, indicou que o Senhor estava presente entre o seu povo, se manifestando e dizendo, olha, agora vocês já sabem como ser um povo santo, eu então estou me manifestando entre vocês e a partir de agora a minha presença é real entre vocês. Então esse
é o desenho das crianças. E esta é a ideia do capítulo 9, a manifestação do Senhor. Só que para que o Senhor se manifestasse, era necessário que houvesse preparação. Quem é que tinha que estar preparado? Quem é que tinha que estar ali presente? Versículo 1 diz assim: no 8º dia, Moisés chamou Arão, seus filhos e os anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e oferece-os ali diante do Senhor. E falarás aos israelitas: trazei um bode para oferta pelo pecado e um bezerro e um cordeiro para holocausto, ambos de 1 ano sem defeito. Trazei também um boi e um carneiro para ofertas pacíficas, para sacrificar diante do Senhor, e oferta de cereais, amassada com azeite, porque hoje o Senhor vos aparecerá. Então levaram até a entrada da tenda da revelação o que Moisés havia ordenado, e toda a comunidade se aproximou e ficou de pé diante do Senhor. Tudo começa com essa preparação, e a preparação envolvia a presença de todos ali. Todos tinham que estar. Arão, seus filhos, os anciãos, todo o povo presente ali. E eles tinham que levar todos os elementos para que fossem oferecidas ofertas ao Senhor. Oferta pelo pecado, holocausto, ofertas pacíficas e ofertas de manjares. E tudo isso a gente já aprendeu. Algumas delas eram obrigatórias, enquanto outras não. Eram ofertas que indicavam, a primeira, oferta pelo pecado, buscando alcançar do Senhor o perdão. Era o pedido de perdão a Deus. A oferta de holocausto indicava a ideia da rendição ao Senhor. Mostrando então, olha Senhor, eu estou me entregando por completo a Ti. A comunhão era a oferta pacífica. Se eu tenho perdão do Senhor, se eu estou me rendendo a Ele, então é porque eu quero ter comunhão com Ele. E por fim tinha a oferta de manjares, que era a ideia da gratidão. Recebi o perdão do Senhor, me rendi a Ele, estou em comunhão com Ele, e estando em comunhão com Ele, eu tenho muito a agradecê-lo. Estas 4 ofertas neste dia eram tanto oferecidas pelo povo, como também pelos sacerdotes. E veja, 8º dia, isso é a primeira palavra a primeira frase que nós temos neste capítulo. 8º dia, era um dia muito importante, e quando você lê o Antigo Testamento e mesmo o Novo Testamento, você vai perceber que várias coisas aconteciam no 8º dia. Por exemplo, o animal, ao nascer, podia ficar 7 dias com a mãe. Após os 7 dias, a partir do 8º dia, esse animal poderia ser oferecido em sacrifício ao Senhor. Era também no 8º dia que os meninos eram circuncidados. Acontecia lá no 8º dia. A gente descobre também que a tradição cristã acaba guardando agora o 8º dia. Depois do 7º dia, a gente guarda o domingo, que acaba sendo o 8º dia, o primeiro dia da semana. Como a gente lê em Atos, a gente descobre que a igreja, no primeiro dia da semana. Por que passa a se guardar o primeiro dia da semana? Porque o nosso Senhor Jesus ressuscitou ao 3º dia, tendo morrido na sexta, ele ressuscita no domingo, que é o 8º dia. Então, desde o Levítico, essa ideia do 8º dia é muito importante. E foi importante porque a consagração, capítulo 8, dos sacerdotes, durou 7 dias. E no 8º dia, então, nós estamos aqui, vendo o povo, vendo Arão, vendo seus filhos, vendo os anciãos, todos ali levando suas ofertas ao Senhor, para que o Senhor pudesse se manifestar diante deles, para que o Senhor pudesse aparecer. E aí, então, com tudo isso, começava o processo de purificação. Até porque, se Deus é santo, o povo tem que estar em santidade. Versículo de número 7 diz assim: em seguida, Moisés disse a Arão: chega-te ao altar e apresenta a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Apresenta também
a oferta do povo e faz expiação por ele, conforme o Senhor ordenou. Arão foi ao altar e sacrificou o bezerro, que era a sua própria oferta pelo pecado. Os filhos de Arão levaram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue, colocou-o sobre as pontas do altar e derramou o resto na base do altar. Mas queimou a gordura, os rins e a protuberância do fígado da oferta pelo pecado sobre o altar, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. E queimou a carne e o couro no fogo, fora do acampamento. Depois sacrificou o holocausto. E os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto, pedaço por pedaço, e também a cabeça, e ele os queimou sobre o altar. E lavou as vísceras e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. O sacerdote, como a gente já aprendeu, como pecador que era, tinha que oferecer a sua oferta de pecado, pedindo perdão a Deus. E todo lidar com o sangue era como já foi aprendido nos primeiros capítulos que nós vimos. E ele então faz exatamente como o Senhor ordenou. Ele faz aquilo que era obrigatório. Ele então oferece tudo aquilo que o Senhor estava dizendo, que era para ser feito, para que o Senhor se manifestasse entre eles. Todos tinham que estar puros. E ao continuarmos a leitura, a gente descobre que o povo faz praticamente a mesma coisa que o sacerdote teve que fazer. Veja aí o versículo de número 15. Então apresentou a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado do povo, sacrificou e ofereceu pelo pecado, como havia feito com o primeiro. Apresentou também o holocausto e o ofereceu conforme ordenado, e apresentou a oferta de cereais, e tomando dela um punhado, queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Sacrificou também o boi e o carneiro como sacrifícios de ofertas pacíficas pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que ele aspergiu sobre o altar em redor. A gordura do boi e do carneiro, a cauda gorda, e o que cobre as vísceras, os rins e a protuberância do fígado, puseram sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas ofereceu os peitos e a coxa direita como oferta movida diante do Senhor, conforme Moisés havia ordenado. Observe que aquilo que os sacerdotes fizeram, as ofertas que eles ofereceram para a purificação, para estarem puros, para a manifestação do Senhor acontecer, é o mesmo que o povo faz. E veja, eles oferecem a oferta lá pelo pecado, que era uma oferta obrigatória, buscando alcançar o perdão de Deus. Eles oferecem o holocausto, que era uma oferta voluntária, mas que indicava o quê? Eu estou me rendendo. Eu acho muito legal quando a gente começa a observar cada uma das ofertas. Pedir perdão é obrigatório. A rendição é voluntária. Mas eles ofereceram dizendo, Senhor, nós nos rendemos a Ti, somos devotos a Ti, queremos assumir um compromisso com o Senhor. Depois disso também eles ofereceram as ofertas de cereais, mostrando a gratidão deles. E olha o quanto eles tinham para agradecer. O Senhor era aquele que estava cuidando deles no deserto, local de escassez, mas nada estava faltando a eles. O Senhor foi aquele que os tirou lá da terra do Egito com mão forte, poderosa. A cada dia, a cada instante, eles tinham motivos e mais motivos para estarem louvando e sendo gratos a Deus. E eles também ofereceram a oferta pacífica, indicando que eles queriam ter comunhão com o Senhor. E o sangue, como a gente viu várias vezes citando aqui, era tratado da melhor maneira possível, ou da maneira como o Senhor indicou, porque o sangue era o elemento principal desses sacrifícios, para que o povo pudesse alcançar
o perdão de Deus, a expiação de seus pecados. O que nós temos aqui é a preparação para o grande dia. E o grande dia, ou o que aconteceria nesse dia, era a manifestação do Senhor. Todos tinham que estar lá. O sacerdote tinha que estar lá. Os filhos tinham que estar lá. Os anciãos do povo tinham que estar lá. O povo tinha que estar lá. E eles tinham que oferecer ofertas ao Senhor. E essas ofertas indicavam o pedido de perdão, rendição, comunhão, gratidão. A grande questão é o que um texto como esse, digamos assim, quais as implicações desse texto para nós hoje? É claro, não temos mais que oferecer animais em sacrifício a Deus. Não precisamos ter um espaço como eles tinham naquela época, que era o tabernáculo. Mas os princípios de cada uma dessas ofertas oferecidas, eles permanecem, esses princípios permanecem. Por exemplo, a primeira oferta, que era o pedido de perdão. O princípio de pedir perdão, nós ainda temos que pedir perdão a Deus. 1 João 1,9, que fala para nós confessarmos os nossos pecados diariamente ao Senhor, sabendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Enquanto eles ofereciam uma oferta de animal pedindo perdão, nós não precisamos mais oferecer. Por quê? Porque Cristo já se ofereceu. E por meio de Cristo, nós hoje alcançamos o perdão de Deus. É só confessarmos. Assim como também podemos nos render ao Senhor. E olhando para o Novo Testamento, Atos capítulo 20, versículo 24, temos o exemplo de alguém que se rendeu por completo ao Senhor, dedicou sua vida por completo ao Senhor, que foi o apóstolo Paulo. E nesse texto de Atos 20, 24, ele diz que a sua vida, ele não considerava a sua vida preciosa, mas o que era importante para ele era cumprir o ministério que ele recebeu no Senhor. E é isso que eu também posso fazer, além de pedir perdão, eu posso me dedicar por completo ao serviço do Senhor, porque foi para isso que Ele me chamou. Nele eu recebo um ministério, nele eu tenho o serviço a ser desenvolvido, o ministério a ser desenvolvido. Então, o perdão eu posso fazer hoje, a rendição eu também posso, mas também posso ter comunhão com o Senhor. Quando a gente olha em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, nós vamos encontrar essa ideia. Fiel é Deus, diz o versículo de 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus, porque fostes chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados para ter comunhão com Jesus. Percebe como ao olharmos para o Novo Testamento, descobrimos os princípios que estavam ali em Levítico, naquela cerimônia do grande dia para a manifestação do Senhor, toda a preparação que envolvia a purificação dos sacerdotes do povo e do povo. Percebemos que todos aqueles sacrifícios que eles ofereceram, aqueles 4 sacrifícios, indicando o pedido de perdão, indicando rendição, indicando comunhão, indicando gratidão, faz parte da nossa vida hoje também. Quando olhamos para Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, nós vamos encontrar que nós devemos ser gratos a Deus por tudo. O último sacrifício de cereais que indicava gratidão. Se nós queremos ver a manifestação do Senhor na nossa vida, talvez esses elementos precisam estar presentes no nosso dia a dia. Confissão de pecados, buscando o perdão do Senhor, uma rendição ao Senhor, uma entrega por completo a Ele, o desejo de mantermos comunhão com Ele, e mais do que isso, gratidão constante ao Senhor. Se queremos ver a manifestação do Senhor, nós precisamos ter estes elementos presentes na nossa vida todos os dias. E quando a gente volta lá para Levítico, a gente descobre que o povo fez exatamente como lhes foi ordenado. E sabe qual foi o resultado? Olha aí o verso de número 22. Depois de oferecer o sacrifício pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas, Arão levantou as mãos para o povo, abençoou e desceu. E Moisés e Arão entraram
na tenda da revelação. Depois saíram e abençoaram o povo. E aí aconteceu o quê? E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, pois saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Ao ver isso, todo o povo gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. O resultado foi o quê? A manifestação do Senhor. E o texto diz que depois que eles ofereceram todas as ofertas, Arão então levanta a mão e abençoa o povo. Alguns acreditam que ele teria citado aquela bênção que está lá no livro de Números: o Senhor te abençoe e te guarde, que é a bênção conhecida como a bênção araônica. Então ele teria dito isso. Não dá para saber as palavras que ele disse, só dá para saber que ele abençoou o povo. E aí então diz que ele e Moisés entraram na tenda. Você vai se lembrar que o comecinho do livro de Levítico, nós encontramos o versículo dizendo assim: da tenda do encontro o Senhor falou a Moisés. O que quer dizer essa frase? Quer dizer que Moisés não estava lá na tenda, ele estava fora e o Senhor lá de dentro falou com ele. Ele não tinha permissão para entrar, ninguém tinha permissão para entrar. Mas aqui no capítulo 9, no grande dia, agora eles entram na tenda. E depois de entrarem na tenda, eles saem da tenda de novo e de novo abençoam o povo. E depois de abençoarem o povo, acontece o que todos estavam esperando. Depois que eles saíram, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. De que maneira que foi essa manifestação? A gente entende que saiu fogo de lá de dentro da tenda, e esse fogo então vem até o altar onde era queimado os holocaustos, e o primeiro fogo do altar, quem acendeu a churrasqueira, vamos assim dizer, quem acendeu o altar foi Deus com a manifestação da sua glória. Não foi o sacerdote que colocou o primeiro fogo. A função do sacerdote, você pode ler, se ainda não guardou bem isso na mente, mas leia lá o começo de Levítico. A função do sacerdote era manter o fogo aceso. Mas o fogo inicial foi a manifestação da glória do Senhor. Você tenta imaginar isso. Depois de 7 dias de consagração dos sacerdotes. Agora eles estão no 8º dia oferecendo cada um os seus sacrifícios. Como comunidade, eles oferecem o sacrifício a Deus, pedindo perdão, se rendendo ao Senhor, buscando a comunhão com Ele e buscando mostrar gratidão. E de repente, qual é a resposta de Deus? Manda fogo para consumi-los? Não. Manda fogo indicando: eu aprovo, eu aceito, eu quero ter comunhão com vocês. E esse fogo que aparece, a gente consegue observar nas Escrituras, que é muitas vezes usado. É fogo que purifica, é fogo que realmente mostra a manifestação do Senhor. João Batista dizia: olha, eu batizo vocês com água, mas haverá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Talvez a ideia da punição também, porque aqueles que resistem ao Senhor serão extirpados, digamos assim, vão sofrer a ira do Senhor. Mas aqui especificamente, esse fogo é a manifestação gloriosa de Deus, indicando a sua aprovação. Saiu fogo da tenda, é o desenho das crianças. No grande dia, o Senhor se manifestou. Como? Ele se manifestou com esse fogo que sai da tenda e vai até o altar, queima tudo aquilo que é oferecido, e aquilo que é queimado sobe então em fumaça com aroma suave ao Senhor. Quando o Espírito Santo vem, a gente lê em Atos que a manifestação foi com línguas como de fogo. O Senhor estava ali no meio do povo. O povo percebeu isso, e o texto diz que ao perceberem isso, sabe o que aconteceu? O texto diz que ao verem a manifestação do Senhor, o povo gritou de alegria e se prostrou diante do Senhor em terra. Dá para imaginar esse grito de alegria do povo?
Eu não sei, eu não consigo imaginar isso. 2 milhões de pessoas, talvez mais de 2 milhões de pessoas, vendo um fogo sair do nada. E por aquilo que eles já tinham ouvido e já tinham visto, muitos dos que estavam ali nasceram no deserto, mas eles escutaram as histórias lá do Egito, de como o povo saiu do Egito ou foi retirado do Egito. E eles nunca tinham visto talvez isso. Mas aqui, agora, eles estão vendo e o povo grita. Eu não consegui, eu fiquei, enquanto preparava essa mensagem, tentando achar alguma ilustração para a gente tentar entender, e só me veio uma à mente. Nós ainda éramos jovens, né? Eu era do grupo de jovens da igreja, e numa época, eu acho que de Copa do Mundo, num dia de jogo do Brasil, nós fomos viajar. E enquanto nós estávamos viajando, o Brasil estava jogando. Isso significa que a gente não sabia do que estava acontecendo, porque naquela época não se tinha todas as tecnologias que nós temos hoje. A única coisa que a gente sabia é que o Brasil estava jogando, porque a pista estava vazia, não tinha movimento praticamente nenhum. Porém, enquanto nós passávamos próximos de uma cidade, pela pista, estando na pista, de repente nós ouvimos um grito que saiu da cidade. É como se a cidade inteira soltasse aquele grito de gol. E aí a gente já sabia, foi gol do Brasil e rapidamente começamos a escutar os fogos. E não estávamos na cidade, estávamos na pista, passando do lado da cidade e conseguimos ouvir. Com certeza, foi algo muito maior o que aconteceu aqui nesse dia, quando o povo viu fogo saindo da tenda e indo até o altar e consumindo o holocausto, dizendo para o povo: eu aceito o que vocês estão me oferecendo, eu os perdoo, eu os aceito, eu quero realmente ter comunhão com vocês. É isso que aconteceu nesse dia e isto foi maravilhoso, meus irmãos. Por quê? Porque o que eles estavam esperando verdadeiramente aconteceu. O grande dia, o que foi? A manifestação do Senhor. No 8º dia. Tudo até então era só teoria, era só explicação de como deveriam fazer. No capítulo 8, a gente então vai encontrar o primeiro passo, consagração dos sacerdotes. No capítulo 9, então, no 8º dia, nós vemos todo o povo, os sacerdotes se purificando e se preparando para que o Senhor se manifestasse entre eles. E esta preparação foi o quê? Oferta pelo pecado, buscando o perdão de Deus. Holocaustos oferecidos ao Senhor como rendição, dizendo: nós estamos nos entregando totalmente a Ti. Ofertas pacíficas, indicando a comunhão. E as ofertas de cereais, ou a oferta de cereais, indicando que eles eram gratos a Deus por tudo aquilo que o Senhor estava fazendo. É isso, meus irmãos, que nós precisamos para que possamos também ver a manifestação do Senhor na nossa vida. E o primeiro passo, então, é pedir perdão. Alguns de nós temos nos esquecido desse ponto tão importante, de chegarmos diante de Deus diariamente e dizer: Senhor, me perdoa. Eu ofendi a Ti com o meu pecado, com a minha atitude. Eu estou guardando uma raiva aí no meu coração contra alguém. Senhor, olha, para me livrar daquela situação, eu menti. Senhor, eu tenho sido negligente na leitura da Tua palavra. Eu tenho sido negligente na oração. Eu tenho sido negligente na evangelização. Senhor, me perdoe. O primeiro passo para que a gente veja a manifestação do Senhor na nossa vida é pedir perdão diariamente, porque diariamente nós pecamos. O segundo passo para que possamos ver a manifestação do Senhor é nos rendermos a Ele, dedicarmos a nossa vida por completo para Ele, como fez Paulo. Senhor, a minha vida não tem valor. O que tem valor é eu cumprir o ministério que eu recebi do Senhor. E cumprir o ministério que a gente recebeu do Senhor não significa largar tudo e ir para algum lugar. Não. Na verdade, começa por onde você está. O que você realmente precisa largar é a tua vida, no sentido de ficar fazendo aquilo que você quer, aquilo que te agrada, e passar então a fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer e aquilo que vai promover a glória dele. Aonde? Aonde você está. Você não precisa mudar de serviço, você não precisa abandonar o serviço, você não precisa mudar de família, você não precisa mudar de bairro, de cidade, a menos que o Senhor te fale isso. Mas você precisa dizer: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui,
Pode me usar. E isso é algo que tem ficado esquecido na nossa mente. Tanta coisa ocupa a nossa vida que a gente se esquece que nós precisamos de nos rendermos ao Senhor, dedicarmos toda a nossa vida, entregarmos para Ele a nossa agenda e dizendo: Senhor, pode controlar, pode me usar da forma como o Senhor quiser. Eu não tenho mais planos, os meus planos são os planos do Senhor. A minha vontade é a tua vontade. Eu não quero mais os meus descaminhos, mas eu quero os caminhos que o Senhor me conduz. Eu não quero ficar correndo atrás das coisas que todo mundo corre atrás. Eu quero fazer exatamente aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Para que eu veja a manifestação do Senhor, então eu preciso pedir perdão a Ele constantemente. Preciso me render a Ele. Preciso querer ter comunhão com Ele. A terceira coisa, para que eu veja a manifestação do Senhor na minha vida, eu preciso ter comunhão com Ele. Como é que eu tenho comunhão com o Senhor? Eu tenho comunhão com o Senhor quando eu converso com Ele por meio da oração. E uma oração que vai além de pedidos. Uma oração que tem a ver com, de fato, conversar com Deus. Abrir o teu coração, mas não só com aquela monte de lamúrias. Não, é abrir o teu coração com um outro ponto que é a gratidão. Ter comunhão com Ele envolve falar com Ele por meio da oração, mas envolve também ouvi-lo por meio da palavra dEle. Ir direto à fonte. E é mais ou menos assim, aquilo que a gente já tem ensinado. Reserve tempo de qualidade para que diariamente você leia a palavra de Deus. E vá ler a palavra de Deus tendo orado da seguinte forma: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. E comece, a gente sempre incentiva isso, leia a Bíblia inteira. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e ela é útil para transformar a tua vida em todas as áreas. E meu irmão, pode crer, Deus transforma quando você permite que a palavra fale ao teu coração. É desta maneira que nós temos comunhão com o Senhor. Mas aí a gente já sabe que se for avaliar comunhão com Deus por leitura de Bíblia e oração, a gente já começa a descobrir que não temos comunhão com Ele. A gente tem comunhão com muitas outras coisas, mas não com o Senhor. Porque eu não consigo ler Bíblia, eu não tenho tempo, eu não gosto, eu fico enjoado, eu não gosto de ler, minha vista fica embaralhada, e a gente tem motivo para tudo. Mas a gente tem tempo para outras coisas que necessariamente não são pecado, mas que quando a gente começa a ter comunhão com elas, em detrimento de ter comunhão com o Senhor, aí sim a gente está pecando. E é por isso que a gente não vê a manifestação da glória de Deus. É por isso que não vemos milagres acontecerem. Gente, milagre não acontece só na casa do vizinho, não. Pode acontecer na tua casa, pode acontecer na tua vida. A gente tem momentos missionários aqui em que a gente ouve os missionários falando, né? O último deles foi o pastor Genivaldo. Próximo domingo pela manhã, o nosso capelão Sérgio Calazans vai estar com a gente. A gente começa a ouvir as histórias que eles contam e a gente fala: puxa, que maravilha, mas por que isso não acontece comigo? E aí você fica pensando, a gente ouviu o Serginho, viu eles voltando agora, o Serginho e a Nathalie voltando lá para a aldeia, 4 filhos lindos, uma família linda, morando lá no meio da mata, um sorriso enorme no rosto, uma alegria por estar servindo ao Senhor. Num lugar que não tem shopping, não tem internet, não tem asfalto, tem cobra, tem, sei lá se tem onça, tem jacaré no rio, tem tudo que você possivelmente não quer. E tudo que você quer não tem lá. Aí você fala: mas eles são mais felizes do que eu, parece. Eu tenho tudo. É porque você não tem a comunhão que eles têm buscado ter com o Senhor. E você não tem comunhão com o Senhor porque a gente não tem tempo. Você não tem tempo para ler Bíblia. Você sempre tem alguma coisa a mais para fazer. Ou você vai para a Bíblia sempre para aqueles textos selecionados. Eu gosto desse texto. Mas se toda a palavra é inspirada por Deus, a tua comunhão com Deus deve ser com toda a palavra de Deus. Quer ver a manifestação de Deus na tua vida, como o povo viu naquele dia? Peça perdão diariamente a Ele. Se renda por completo a Ele. Busque ter comunhão com Ele. E por fim, tenha um coração agradecido por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele irá fazer na tua vida. Já também falamos isso, que é muito mais fácil a gente
fazer lista de reclamação, que Deus não está fazendo nada, que Deus não ajuda, que eu só tenho uma coisa nessa vida que está dando certo, e eu não sei nem se foi Deus que fez, e você reclama, ou então chega diante de Deus e pede, mas não é grato por aquilo que está certo na tua vida. E já contei aqui na igreja, não sei se nas transmissões, mas do professor que chegou na sala de aula e lá no seu quadro branco, ele pega uma caneta e desenha um pontinho no meio do quadro branco. E ele pergunta aos alunos, o que vocês estão vendo? E praticamente todos os alunos disseram um pontinho que o senhor fez aí. E aí então ele falou, mas vocês estão vendo só o pontinho? Não tem um quadro aqui, não tem uma parede? E foi uma pegadinha do professor. Mas essa pegadinha ilustra muito bem a nossa vida. Nós temos muita coisa para agradecer, mas nós escolhemos valorizar o que não está legal. Ou que não está do jeito que a gente gostaria. Porque às vezes algumas coisas que não estão legais são instrumentos de Deus para nos transformar, para nos melhorar. Então, meu irmão, minha irmã, se nós queremos ver a manifestação de Deus, como oramos no começo, na nossa vida, assim como o povo viu naquele dia, a manifestação do Senhor vai acontecer quando eu tiver uma vida em ordem de confissão de pecados, quando eu me render por completo ao Senhor, quando eu buscar ter comunhão com Ele e quando eu tiver um coração totalmente agradecido, sendo agradecido a Ele por tudo. E a você, que ainda não tem a Jesus como seu Salvador, você pode também ver a manifestação de Deus na sua vida por meio de Jesus Cristo, reconhecendo a Jesus como o Senhor da tua vida. Você talvez hoje não gostaria, às vezes não está nem tanto querendo ver uma manifestação do Senhor, no sentido assim, algo mirabolante. Eu só queria ter um pouco mais de alegria. Talvez você pense. Eu queria ter só um pouquinho mais de paz. Eu queria ter esperança. Eu queria colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Eu queria que esse vazio que eu sinto fosse preenchido. Para que isso aconteça, você precisa reconhecer Jesus como Senhor da tua vida, para que então você seja salvo. E sendo salvo, você verá e sentirá a manifestação do Senhor na tua vida. Feito aquele fogo que saiu lá da tenda e veio para o altar. Fogo do Senhor vai sair e vai atingir o teu coração, transformando a tua vida. E a você que já é salvo, faça essas coisas. Peça perdão. Renda-se ao Senhor. Busque a comunhão com Ele. Tenha um coração agradecido. E a você que hoje deseja entregar a sua vida ao Senhor, ao entregar a sua vida, viva dessa maneira, pedindo perdão, se entregando totalmente a Ele, buscando ter a comunhão com Ele e tendo um coração totalmente grato ao Senhor. E aí, quando Ele se manifestar, nós vamos soltar gritos de alegria, uma alegria que não nos deixará ficar indiferentes. Nós vamos ter que contar para as pessoas, olha o que Jesus fez na minha vida, e Ele pode fazer na tua, e olha, o que eu estou experimentando, eu quero que você experimente também. Os crentes talvez evangelizem pouco, porque ainda não tiveram a manifestação do Senhor em suas vidas, e não tiveram, porque não estão se preparando da forma como deveriam, não estão vivendo na purificação que precisariam viver para ver a manifestação do Senhor acontecer nas suas vidas. A nossa oração é que você, nesta noite, decida tomar esses passos, como aconteceu lá em Levítico capítulo 9, contextualizando para nós hoje. Seguir esses passos para que você veja a manifestação do Senhor na tua vida. E aí então você possa celebrar ao Senhor e ainda mais compartilhar dele com outras pessoas, para que elas também vejam a poderosa mão do Senhor, a poderosa manifestação do Senhor em suas vidas também. Nós oramos para que isso aconteça. E de novo, convidamos você, aceite a Jesus como Salvador da tua vida. E a você que aceitou, permita que Ele seja o Senhor da tua vida. Vamos orar, agradecendo a Deus por esta palavra. Senhor Deus e Pai, obrigado, porque temos a certeza que o Senhor está, por meio do Teu Santo Espírito, falando a cada coração e nos levando a refletir sobre essas palavras ditas
o texto lido, as explicações dadas, e mesmo aquilo que não foi dito, temos a certeza que o Senhor, que é poderoso, há de conduzir cada coração a entender. E oramos para que decisões sejam tomadas. Decisão para a salvação, decisão para a santificação, uma busca completa pelo Senhor, para que então experimentemos a manifestação do Senhor em nossas vidas. Muito obrigado, nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua semana, você fique na paz do Senhor. E agora, convidamos a todos a termos um tempo de comunhão por meio do grupo do WhatsApp, crianças mandando o desenho, adultos participando também. Será um tempo muito gostoso e você é convidado a participar conosco. Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.